participava também, Isa? Pois Não, é. né? Só a Iracides, né? Já participava. Participava também, Aquela né? ali, Mandeira assim. É. Ah, que legal. Participava da BS. Tarde dele assim. A BU Kids. Câmera geral aí? Beth, bom dia. Bom dia, gente. Oi, Isabel. Oi. Tudo bem? Não Oi, Betinho. também. Oi, Noé. Bom Tudo dia. bom? Tudo Bom dia. Meu filho, obrigado, tá? O Gabriel tá me guiando aqui pelo caminho louco. Tá bom. Eu tô aqui há 15 minutos, sozinho aqui, tentando achar você. não tô te vendo. Ah, você tá aqui, só não tá aparecendo a imagem, Noé. Pra gente não tá aparecendo na Mas foto. tá aqui você. Não é hoje, tá de agente secreto aí. O homem invisível. É. Noé deve estar cansado de ontem, né, Noé? Acho que Mais ou menos. ontem foi muito emocionante. Pessoal, só lembrando hoje, né, para quem quiser e puder, o culto da ICB hoje vai ser às 17 horas e vai ser o Carlinhos Queiroz que vai falar. Eu já coloquei no grupo o link, mas vou colocar hoje novamente, no meio de tantas mensagens aí, às vezes a gente perde a mensagem, né? Então, se alguém quiser novamente, hoje eu vou colocar o link no grupo, tá? Ativar a câmera. É. Mesmo problema de ontem. O que é, Noé? Qual que é o problema aí? Ativar a câmera. Eu clico e ela não aparece. Tô bem. Tenta a mesma coisa de ontem. A câmera do aplicativo não tá acionando? É. Aqui, Então, às vezes é alguma coisa do Windows mesmo. Tô conseguindo entender. Muito bem. Deixa eu dar bom dia para vocês todos. Pedir a Isabel para começar. Até eu me achar aqui. Eu estou acompanhando, tá? Estou vendo vocês, estou ouvindo. Sônia, bom Isabel. dia. Bom dia, Sônia. Não tô querendo. Fechar, né? Eu tô dando bom dia aqui com o microfone fechado. Bom dia, Wilson, Jadir. Bom dia, Sônia. Bom dia, Sônia. Bom dia, Isabel. Bom dia, tudo bem? Ai, deu bem ali. Tô aspirador de pó. Isabel. Oi. Começa. Toma para ver, meu bem, que eu estou tentando entrar aqui. Já estou vendo vocês e ouvindo. Eu não estou conseguindo aparecer. Para começar o acolhimento? Uhum. Ok. Todo mundo chegou? Ludmila? Tá ali? Olá. Bom dia, né? Para nós, façamos um bom dia. Amém. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Certinho. Sim. Uhum. Então, pegando o gancho da fala da Alcione domingo passado, e acho que reverberou legal, né? O olhar da justiça primeiro no habitat doméstico
conosco mesmos. Aí eu pensei de ir por esse caminho. Não sei se alguém leu, o Noé falou que leu, a sugestão de fazer algo para si ontem. Conseguiram? Nós aqui, né? Porque todo mundo junto, a gente fez. A ideia é, para quem não tem essa prática, poder ver o bem-estar que isso provoca, o agrado que isso provoca para a alma, para o corpo, e tornar isso uma prática, né? Uhum. Considerando que nosso corpo é nossa primeira casa. E eu me lembro que um dia eu saí lá no estacionamento do meu prédio, aqui no estacionamento do prédio, e uma senhora, no prédio só tem 3 garagens, no edifício só tem 3 garagens que tem 2 lugares. Uma é minha e a outra da vizinha ao lado. E aí eu desci para pegar o carro e a vizinha estava numa garagem daquelas que é para moto e destinada a um carro. E ela estava transpirando para estacionar. Aí saiu do carro, nossa, estou cansada para estacionar esse carro. Eu falei, mas a sua garagem não é essa, maior? Ela falou, mas sabe como é que é? O vizinho pediu a garagem porque ele tem 2 carros, aí eu cedi. Aí olhou para mim assim, você sabe, a gente veio para servir. Eu acho que essa é uma das visões, entre outras, bem comprometedoras da vida cristã, que é muito passado essa ideia de que viemos para servir. Eu gosto muito daquela imagem das concepções de vida oriental, que é o yin e yang, que se complementam. Até usei como logotipo da minha clínica. Eu acho muito interessante essa concepção, que são opostas, mas se complementam. Se tirar o yin, só o yang, a vida fica incompleta. E se tirar o yang e ficar só o yin, a vida fica também a metade, sem. Só para ter ideia, o yin seria a lua, o yang seria o sol, o yin seria o doce, o yang seria o sal, e por aí vai. Então, se viemos só para servir, estamos sem a outra metade, que é ser servido. E aí, pegando o gancho de novo da fala da Alcione, dentro de casa, isso é mais complexo, né? Eu imagino que é para todos, né? Em casa isso é mais complexo, porque a intimidade, ela tem seus pontos positivos, mas às vezes ela também favorece a falta de cuidado, a falta de respeito até, né? Isso também ocorre conosco mesmos, conosco mesmas. Por exemplo, em relação aos nossos corpos, o cuidado com nossa saúde, o cuidado com o lazer, o tempo de lazer, que é importante termos, o tempo de recolhimento, o tempo de ser servido também, que às vezes servimos tanto que impedimos que o outro se aproxime para servir. Uhum. E é nesse sentido que eu gostaria de propor um momento que é para nós mesmas, para nós mesmos. Um momento de intimidade com o nosso corpo.
um momento de introspecção, um momento de atenção completa, voltada para nós mesmos, para nós mesmos. Topo? Uhum. Sugiro que fechamos os olhos e vamos ficar numa posição que a coluna fique ereta, os ombros soltos, os braços repousados sobre as coxas, os pés, de preferência sem calçados, no chão. A família da Ludmilla aí talvez separar um pouco. Alguém está com o áudio aberto? Eu estou vendo. Ok. Então, coluna ereta. Nós vamos inspirar pelo nariz e expirar pela boca. E fazer o movimento do ar descer até o baixo ventre. Claro que a respiração não vai lá, porque só vai até o diafragma, mas é o movimento da inspiração. E até a região abaixo do umbigo. Para nós mulheres, entrando em contato com a área do útero, ovário, trompas, nossas identidades femininas. Para os homens, entrando em contato com a bexiga. E como se nós enchêssemos essa área de ar como um balão, estufando mesmo, e solta pela boca. Com a boca aberta, soltando o ar, deixando sair um pouco de som. Nossa cultura é muito repressora, né? Então, soltar sons é feio. Gemer, nem pensar. Então, vamos deixar nossos gemidos saírem. Pode ficar sem vergonha. Deixa o gemido sair. Nossos ais, que guardamos tanto, porque às vezes nem temos espaço para deixá-los sair. Deixe sair na expiração. Enche o balão na inspiração e esvazia na expiração. Experimenta deixar sair o som e veja como é gostoso. É bom gemer de dor quando sentimos, e é bom gemer no prazer quando sentimos. E esse é o momento que vamos nos oferecer de prazer. Vai vencendo os nãos que estão registrados no nosso cérebro. Pare de gemer, pare de gritar, pare de rir, pare de chorar. Permita sair um pouquinho de som. Vai fazendo esse agrado para si. Pés no chão. Coluna ereta. Permita seu corpo deixar todo o peso na poltrona onde você está. Como se a cadeira, a poltrona, o sofá fosse um grande colo, recebendo seu corpo, recebendo o peso que às vezes ele carrega, o peso das nossas almas. Vai permitindo deixar o peso derreter
no assento e nos pés no chão. E só prestando atenção na respiração. Se vier o bocejo, ótimo, deixa vir livre. Não precisa nem pôr a mão na boca. Não se cobre, porque às vezes não está relaxando como você acha que deveria. Respeitando o que é possível para você nesse momento. Deixe sair pelo menos um fio de som que você ouça. Uma atenção especial para os seus pés agora. Sinta a planta dos pés, os dedos, tornozelos. Deixe vir o bocejo livremente. Uma atenção agora nas panturrilhas. Dentro da concepção da psicologia corporal, é uma área onde guardamos muita raiva. Relaxa as panturrilhas. Como se mandasse a respiração para essa área, ventilando, oxigenando os músculos. Atenção para os joelhos, para as coxas. A musculação das coxas. Para nós mulheres, em especial, os músculos internos das coxas, onde estão registradas muitas repressões, muitas mensagens. Fecha as pernas, menina. Falta de vergonha. E ali geram-se couraças. Quadris, glúteos, genitais, baixo ventre, enviando respiração para essas áreas. Todo o abdômen, pensando em todos os órgãos que habitam nessa região. Arejando essa região. Diafragma, peitoral, área do coração. Concentre no ponto entre os mamilos, bem no centro do peito. Aí está a glândula timo das emoções, glândula correlacionada às emoções. Os ombros, relaxando as costas. A nuca, os ombros onde carregamos as cargas e às vezes sobrecargas desnecessárias em nossas vidas. Às vezes até a carga dos outros. Couro cabeludo. Uma atenção especial à face. Relaxa as pálpebras. Sinta o peso normal das pálpebras. Relaxa o queixo.
A área que guardamos também raiva, medo. Sinta a sua língua presente na boca, a saliva. Ótimo. Agora dê uma inspiração bem profunda e uma expiração maior ainda. Vamos juntos? Agora fecha os olhos fazendo careta. Fecha os olhos fazendo careta, fazendo careta, fazendo careta. E lentamente vai abrindo, pisca os olhos e vai entrando em contato com a luz. Olhe para cima, para baixo, para os lados, sem mexer a cabeça. Só articulando a visão, ampliando, despertando, reconhecendo o prazer de ver, de enxergar. E fechando agora, eu vou distanciar para ver se dá para ver melhor. Nós vamos juntar as costas das mãos e fechar o peito, abrir as costas e fechar o peito. Encher de ar, guardando, se protegendo o coração. E enche de ar, vai subindo as mãos e abre lá em cima e solta o ar. Abrindo para a vida, para o sol, para a sabedoria, para a iluminação. E vamos de novo protegendo o coração, enche de ar. Aí abre, solta, e última vez. Protegendo o coração e se disponibilizando para a vida, para a sabedoria, para a interação com o outro, para a prática da justiça, conosco mesmas, conosco mesmos e com o mundo. Opa. Estou tentando aqui. Ok. Muito obrigada. Obrigado a você, Isabel. Obrigada, Isabel. Foi ótimo. Que bom. Obrigada, Isabel. Foi bem relaxante. Que bom. Vou dar uma pausa aqui, só para dar um aviso para o domingo que vem. Domingo que vem, e a celebração da ceia do Senhor da Comunhão. Nós vamos começar com ela, ao invés de terminar com ela, tá? Então, preparar os elementos para participação na comunhão. Hoje, quem está responsável por nos conduzir no estudo são a Nélia e a Sônia. Eles estão com a palavra. Hoje eu não precisava nem ter aparecido, né? Ainda bem que eu não queria nem aparecer. Obrigado, Isabel. Perdi, mas foi bom. Eu vi um pedaço. Tem que ter carinho de todo mundo. Vamos lá, então, para o nosso hino de início, né? Depois dessa coisa gostosa de lembrar que a gente tem um corpo, é um corpo, né? Que às vezes a gente vai perdendo essa consciência. Lembrar que nós também somos corpo uns dos outros. E a primeira música que a gente vai estar cantando junto, para os bons batistas lembrarem com carinho, nós vamos cantar a antífona, o hino número 1, né? Que nos lembra que o nosso Deus é um Deus que também é um
tem essa união de corpo. São 3 que são um, é um que é 3. E é esse enigma que nos fascina e nos leva cada vez mais a estar buscando essa individualidade que nos faz um. E esse um que nos fortalece quanto indivíduos, né? Então, vamos cantar adorando ao nosso Deus Trino nessa manhã. Amém. A ti, ó Deus, viesse com o Pai Supremo, nós, os teus servos, vimos a louvor. Deus, Santo Jesus, da verdade à luz, bendito pela cruz. A ti, ó Deus, É consolador, divino fogo, aleluia, aleluia, a ti, Deus, e Deus, o poderoso Deus, que está presente, sempre a ministrar a bênção salvífica. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Muito bem, graças a Deus. Louvamos a Deus e damos a palavra ao Ebenezer e à Sônia para nos conduzir. Amém. Eu achei o texto muito interessante, né? E eu também pensei que tinha tudo a ver com a proposta da Isabel, que foi feita durante a semana, né? Ontem, para a gente ter um dia voltado para nós, para os nossos prazeres, para o nosso mimo, né? De nós mesmos. E eu acho que fez uma ligação muito boa, né? Essa justiça para nós mesmas começa na nossa casa, né? E eu queria começar falando sobre o título do capítulo, que é Justiça Vis-a-Vis. E eu fiquei pensando, né? É a justiça que vai e que vem. Ela vem, mas depois ela vai. E aí ela precisa retornar, vir de novo. Então a justiça, ela é dinâmica. Ela não é eterna, nem parada, nem fixa. Ela vai e vem. A justiça, ela é conquistada dia a dia. A gente conquista hoje e amanhã tem que conquistar de novo. Uma nação conquistou e depois a nação perdeu. Uma civilização conquistou e uma civilização perdeu. E reconquista, né? A justiça, ela é
proclamada, ela é aclamada e ela é também reclamada. Ela é alardeada, ela é cobrada e ela é assumida, valorizada. E fiquei pensando nessas palavras todas, né, e nessa justiça na nossa civilização, no nosso país, no nosso mundo, na nossa sociedade. E a palavra, né, o jubileu, né, dos 50 anos, e eu fiquei relacionando o jubileu também com júbilo, né, alegria, contentamento, prazer. E fiquei também relacionando a palavra jubileu com o que ela significa no hebraico, que é trazer de volta. Então, a gente trazer de volta alguma coisa que se foi, que foi perdida. Então, no hebraico, o jubileu tem esse sentido de trazer de volta. E aí, lendo esse texto, né, a gente fica pensando nessas coisas, e eu acho que o interessante aqui é a gente ouvir de cada um que sentido, que insight esse texto provocou, que pensamento, né, que sintonias ele teve com o nosso eu, com o nosso interior. E então eu queria assim deixar em aberto, né, para que cada um pudesse falar a respeito dessa justiça que vai e vem, dessa justiça que é nossa, da nossa casa, que é da nossa cultura, mas que é uma justiça também que precisa ser trombeteada, como diz no texto. Trombetear a liberdade, trombetear a justiça e a misericórdia. Como a Sônia disse, vamos todos, né, juntos para os comentários, para as preocupações, para as reflexões que surgiram para cada um de nós, né? Mas apenas tentando dar um toque, né, um pontapé. Eu até fiz uma cola, estão vendo a cola aí? Eu fiz cola, porque, sei lá, né? Aí eu estou aqui com uma cola, né, que eu fiz, que é o seguinte, como pontapé, né? O jubileu, está igual quando eu fiz cola lá na escola e depois estava apagado, o suor, aí apagou, sabe? Estou brincando, eu nunca fiz cola, não. Mas o jubileu foi uma providência divina para o viver condigno das pessoas em comunidade, né? Então, o que me chama a atenção o seguinte, é uma providência depois que o povo já passou por muitas circunstâncias, né? Já foi cativo durante muitos séculos num outro local, né? Foi liberto desse povo, foi liberto desse local. Antes disso, ele foi constituído como povo, né? Abraão foi chamado, Deus falou, vai, e você vai, de ti vou fazer uma grande nação, e você, esse povo, vai ser bênção. Essa foi a indicação e a promessa e a direção, não é mesmo? E depois, na circunstância de reconstituição de uma terra, Deus fez essa providência de uma série de ordenamentos, dentre os quais vamos destacar para nós o jubileu, né, onde era a misericórdia de Deus exercida, indicada, Deus que podia construir a terra, o céu na terra, né, ele não faz isso. O homem optou por viver com uma independência e começou tudo lá, como todos nós sabemos, né, com a queda, né? Então, nessa circunstância, o homem está vivendo em comunidade e ele está se virando, né? A humanidade está se virando.
Mas Deus, na sua misericórdia, não deixou essa humanidade que ele criou, que ele ama, jogada para lá, não é? Ele se importa, ele procura, ele instrui, ele indica. E aí eu pensei assim, na questão do jubileu, como sendo essa providência, entre outras tantas, para o povo de Israel, aquele povo constituído por Deus, para através desse povo vir o Messias, o Jesus, para completar, para fazer a obra completa de Deus, de nos resgatar, de nos tirar de uma condição para outra, né? Esse povo tinha as indicações, uma espécie de manual, vamos supor assim, entre aspas, né? Que, bem obedecido, constituiria as possibilidades para um viver em coletividade mais assim, voltado a princípios e diretivas de justiça, não é? Então, o jubileu, né? O jubileu. E a gente percebe, né, no texto, na leitura da palavra de Deus, no Primeiro Testamento, como diz o autor, né, de como que o povo, nós sabemos como que é a história desse povo que foi criado, que teve a diretiva inicial, vocês serão bênção para todos os povos, como que eles eram um povo de idas e vindas, de quebras e concertos, de requebras e reconcertos, não é? E Deus, na sua misericórdia, foi levando, não é? E eu destacaria do texto apenas aquela parte lá, como que o autor coloca aqui, né? Que na página 6, 116. Na página 6, quando ele cita Esdras, né? Quando ele cita Amós, aliás, né? Desculpa, fechou aqui, eu perdi. Amós. Esse povo, né? Amós, por exemplo, né? Como diz o autor aqui, o profeta do 8º século a.C., lamenta o fracasso do sistema econômico igualitário e justo do ano sabático e do jubileu. Diz o autor, por isso os ricos e poderosos acumulavam posses e subjugavam o povo. E aí ele cita Amós, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre, né? Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam a justiça ao oprimido. Pai e filhos possuem a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Amós 2, versículos 6 a 7. Aí está a condição, né, de um povo eleito, formado por Deus para, através dele, ele cumprir seu propósito eterno, né, em Cristo, e esse povo, ele transgride a lei, esse povo torce a lei, manipula a lei, e por aí vamos, né? Então, nós temos aí a condição, a promessa do jubileu, o estatuto do jubileu, a regulação proposta por Deus através de instituições que propiciem um viver em coletividade condigno para a maioria daquele povo, né? De forma que o opressor seja mais exceção do que regra, né? Infelizmente, a história do povo judeu, ela mostra um descumprimento das possibilidades mais do que um cumprimento delas. Dando um passo do meio para depois dar um passo que não vai passar, na circunstância da história humana que culmina na realidade que nós conhecemos a realidade de uma organização da sociedade que é bem específica, né? Resumidamente, essa sociedade que nós conhecemos, nós só conhecemos esta, né? É uma sociedade que faz muito bem
faz muito bem, a geração de esforços coletivos para a criação de riqueza. Faz muito bem, né? O grande analista do sistema que nós vivemos, chamado Karl Marx, né? Ele apontou isso muito bem, né? Ele falou, olha, para geração de riqueza, o capitalismo é ótimo, o capitalismo é o melhor sistema que já apareceu na história, né? E, o grande problema é que o esforço de todos é direcionado para construir a riqueza comum, só que a distribuição dessa riqueza comum não é equitativa, né? A distribuição ela é desigual, o sistema é iníquo, né? O sistema elevado ao seu limite, ele extrapola todas as tendências da iniquidade. Bom, esse é o sistema que nós vivemos e que nós conhecemos. E o sistema que foi engolfado, foi engolido, que engoliu, melhor dizendo, a comunidade, especialmente a comunidade dos salvos, a comunidade dos remidos, a comunidade que deveria fazer toda a diferença, né? Se antes do capitalismo a injustiça já existia, através da apropriação pelo rei, pelos nobres, pelos religiosos, né? Da massa da riqueza social, e deixando os outros à margem, né? E súditos, e servos, e etc., com o capitalismo, isso só veio a se agravar e a se acentuar, né? Ao ponto que nós vivemos, que, como se costuma dizer, né, dos bons analistas do capitalismo, não os defensores do capitalismo, mas os que analisam o sistema na sua raiz, na sua essência, né? Como, por exemplo, um que eu gosto muito, chamado Karl Polanyi, né? Especialmente num livro dele, muito importante, chamado A Grande Transformação. Recomendo que vocês leiam, que é de uma leitura que, inclusive, não é que quem não é daquela área entende muito bem, né? Ele sabe escrever muito bem, né? O Karl Polanyi, ele destaca uma coisa muito interessante que nos mostra o que é o sistema que nós vivemos, né? O Polanyi fala mais ou menos assim, sinteticamente. Olha, no capitalismo, tudo vira mercadoria, tudo. Inclusive, o que não é mercadoria, vira mercadoria. E ele dá o exemplo das 3 mercadorias que ele chama mercadorias assim que não são mercadorias, né? Ele enumera a terra, o trabalho e o dinheiro, né? Diz o Polanyi, olha, trabalho não é mercadoria. Entretanto, todos nós estamos acostumados a pensar que trabalho é mercadoria. Nós não falamos em mercado de trabalho, né? Eu preciso entrar para o mercado de trabalho. Eu preciso de sobreviver, né? Entretanto, trabalho, como muito bem destaca Polanyi, trabalho não é mercadoria, trabalho é vida. Antes de ser mercadoria, ele é vida. Somos nós, né? Terra. Nós estamos acostumados a falar assim, mercado de terras, né? A terra tem que ser vendida. Eu quero comprar uma terrinha. Ora, no sistema que nós vemos, a terra virou mercadoria, mas ela não é mercadoria. Terra é natureza, né? E o nosso texto diz muito bem lá a perspectiva do Antigo Testamento de que a terra é de Deus, né? E, por fim, o dinheiro. Dinheiro já foi, em épocas passadas, um simples meio de troca, uma forma de equalizar. Eu quero isso, né? Eu te dou mercadoria, você me dá mercadoria, ou então você me dá dinheiro e estamos resolvidos. Ora, no sistema que nós vemos, o próprio dinheiro mudou, né? O dinheiro virou mercadoria também, né? E fala assim, mercado de moedas, tem moedas, uma cesta de moedas internacional, essas coisas assim, né? O dinheiro é uma mercadoria no sistema que a gente vive, mas o dinheiro não é mercadoria. Diz o Polanyi, o dinheiro, antes de ser um meio de troca, ele é um símbolo numa sociedade
do padrão monetário daquela sociedade, como que aquela sociedade resolve a questão da circulação dos bens, né? Então, 3 mercadorias que não são mercadorias: terra, trabalho, dinheiro, né? Que no sistema que nós vivemos, que transforma tudo em mercadoria, feito um moinho. O Polanyi chama o sistema que nós vivemos, ele acha até interessante a expressão que ele usa, ele chama de moinho satânico, né? É interessante, né? Porque parece que tem um autor, essa ordem que a gente vive, onde tudo é virado às avessas, né? Satânico, Satanás, né? Então, nesse sistema que é um verdadeiro moinho satânico, até o que não é mercadoria vira mercadoria. É isso. Então, eu queria colocar isso como um pontapézinho inicial, mais longo do que eu queria, mas assim, dizendo assim, no restante do texto, o autor nos chama a atenção para o advento de Cristo, né? Em Cristo se constitui igreja, o enxerto, né? Nós somos enxerto na videira. Judeu quer ser participante dessa igreja de Jesus Cristo, totalmente aberto, mas eles parece que recusaram. Alguns aceitam, né? Mas tem os enxertos, nós somos enxertos. Nessa nova comunidade que surge com Cristo, a igreja, todos os desafios pela justiça estão renovados. E Jesus deixou isso muito claro, especialmente no seu discurso inicial na sinagoga, quando pega o livro de Isaías e fala: o Espírito de Deus estará sobre mim, porque eu vim para isso, todos nós conhecemos. Proclamar liberdade, proclamar justiça, etc. e tal. Na circunstância que a igreja está posta, que ela tem todos os elementos dados por Deus, todos, para ser, se não um agente de transformação desse mundo num céu, né? Ela tem todos os elementos para viver, enquanto comunidade, os ideais do reino de Deus, os ideais de forma que essa vida humana seja uma vida que experimente os supostos de Deus de justiça. Então, como que ficamos nós diante dessas realidades? Eu coloco isso como pontapé inicial para vocês, para todos nós. Esse texto me chamou muita atenção em 2 aspectos. Acho que o primeiro que me chamou mais atenção, eu tinha visto num outro livro que eu vi que falava sobre o descanso, sobre os 10 mandamentos, né? E a atividade que a gente fez com a Isabel aqui no começo, essa questão de algumas coisas que a gente vai passando batido na Bíblia, porque a nossa cultura não valida, né? E elas deixam de perder o status de mandamento, como, por exemplo, o mandamento do sábado, que é um mandamento de descanso para o homem, né? Depois Jesus volta e fala, o sábado não é para Deus, o sábado é para o homem, porque o homem precisa desse sábado, né? E aí, quando ele fala aqui do jubileu, ele fala que o jubileu era um mandamento, né? E quando eu vejo isso e lembro que isso tem um status de mandamento, vejo como é que passa batido para a gente, né? No caso do descanso, achei interessante na faculdade escutar que o único suicídio autorizado é o morrer de trabalhar, né? Nossa, estou morrendo de cansaço. Esse é um morrer nobre, é um se matar nobre, se matar de trabalhar, né? E aí, então a gente esquece que isso aí, Deus falou, não, você precisa descansar, e eu não estou falando, aí eu lembro de eu como mãe, não estou perguntando se você quer ou está com vontade, eu estou te dando uma ordem, porque eu te conheço e sei que você precisa disso, né? E aí aparece o jubileu aqui como um mandamento, e ele destaca isso no texto, né? É uma ordenança divina que o jubileu viesse não só para a sociedade, mas para a terra também, né? Para a criação. E aí, de novo, eu lembro da gente como mãe, né? Quando a criança é pequenininha, você fala para ela, ó, você vai
A gente dá coisas mecânicas para ela ir fazendo para aprender sobre o autocuidado, sobre a gestão de si mesma, a gestão do quarto, né? E o que a gente espera é que, à medida que a criança cresça, aquilo entre dentro dela e ela começa a gerir aquilo na forma dela, né? Como que ela vai escovar os dentes dela, como que ela vai organizar a roupa dela, como ela vai organizar o banho dela, enfim. E eu fiquei pensando nisso, né? Quando ele fala a questão aqui de ser uma ordenança, o que me passa na mente é isso. Como Deus é didático conosco, né? Ele criou um mandamento para o povo de Israel, falando, ó, é como se ele falasse, para mim, respondeu muito, que a gente fica pensando, a gente fica sonhando com uma sociedade utópica, com uma condição utópica, e é como se Deus, maduro, vendo a história presente, passado e futuro, está falando, olha, essa utopia não vai acontecer, mas para que vocês saibam, experimentem o efeito que é o tempo do jubileu, onde não tem estratificação, onde todos são olhados, todos são contemplados, criação, criatura, criador, está todo mundo junto nesse momento de descanso, de liberdade, de perdão, de uma comunidade que ela é unificada, né? Então, vocês vão de 7 em 7 anos fazer e experimentar. Eu fico pensando que Deus quer, quando ele fala, né, que a gente se torne realmente uma igreja do jubileu, que reconhece que toda vez que a coisa sair do trilho de tal forma que a opressão esteja extrapolando, que não esteja mais produzindo nada, que esteja cansada a terra, a mente, o relacionamento que seja, é necessário resgatar esse ritual do jubileu, né? E aí ele fala assim, para mim, me chamou atenção também esse texto de Levítico, né? Por que o jubileu? Pratiquem os meus decretos e obedeçam as minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra, e então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Né? Então, assim, a gente fica achando que a gente não tem segurança, que está faltando, que não tem fartura, que está com fome, que está com necessidade, né? E eu acho que quando esses alarmes acionam, é hora da gente, que é a igreja do jubileu, lembrar, então nós estamos precisando viver um tempo de jubileu. Nós estamos precisando de juntar todo mundo, lembrar daquilo que a gente foi ensinado, né, no Velho Testamento como uma lei, uma ordenança, de que de 7 em 7 anos descansa a terra, libera o escravo, né, perdoa, olha para o seu irmão, vive aquele momento, experimenta que isso traz segurança para a terra, que isso faz a terra produzir de novo, que isso faz a relação frutífera outra vez, né? Infelizmente nós não vamos viver no jubileu, mas que a gente pelo menos, né, essa é a minha reflexão, se torne aqueles que possam lembrar e resgatar isso como quase um ritual, uma válvula de emergência, né? E pensa até nas dinâmicas de casa, né? Às vezes a gente está tão naquela pressão de querer fazer tudo funcionar e os filhos darem a alguém do modelo que a gente acha que é o que dá certo, e pressão, e pressão, e pressão, e de repente você vê que começa a não dar mais fruto, tá faltando óleo, aquela coisa está esquisita, não tem mais cheiro da presença de Deus, não tem mais graça, é hora de invocar o jubileu e falar, ó, né, Isa, dia de cuidar de si, dia de cuidar do outro, dia de deixar a lei para lá e vamos viver um momento de jubileu e deixar isso, fazer a nossa terra descansar um pouco para a gente poder continuar dando fruto, né, nessa caminhada árdua que a gente tem pela frente. Aham, muito bom. Eu tive uma reflexão também com relação ao que eu li ali, um pouco do que a Lud trouxe também, um pouco do que o Benazir falou também. Eu estava pensando assim, enquanto eu li o texto, né, como a Lud falou, lembrei como ele trata como mandamento, eu também lembrei dos outros, né, e como eles estão relacionados, né. Esses dos mais simples que a gente sempre escuta, né, ame a Deus acima de tudo, né, e ame o próximo como a ti mesmo. Aí eu ficava pensando, eu sempre relacionei isso, pelo menos enquanto eu crescia, né, desde minha infância, assim, que eu frequentava a igreja, eu sempre ouvia isso, seguido daquela parte de que você não vai matar, que você não vai roubar, que você não vai fazer mal. Então, assim, parecia que isso era o suficiente, né? E o amor ao próximo, se eu me amo, né, e eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim,
E como Cristo convida a viver um amor sacrificial ao ponto de que nem foi mencionado anteriormente, né, os meus próprios bens, né, acho que foi o Wilson que trouxe isso, os meus próprios bens eu coloco em risco pelo bem do próximo, né, isso não é mais valioso do que a vida, que eu acho que é a missão principal, né, as vidas, né. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, e essa questão do jubileu e o período que eles ficam ali, mesmo quem estava endividado, aquelas coisas, e tudo é perdoado, existe essa liberdade, né, e aí eu fiquei pensando assim, né, tipo, tá, o amor ao próximo, se eu me amo, digamos, vamos dizer, supondo, né, eu estou endividado, eu quero deixar de estar endividado, né, então, é claro que eu vou tentar quitar, né, mas existia esse período onde precisava dessa restauração da dignidade do ser humano que coloca ali, né, e eu vejo como nós mesmo tendo esses mandamentos de amor, né, não é simplesmente deixar de fazer o mal, mas amar, né, nós não promovemos essa restauração na vida de quem está próximo. Então, vemos familiares, vemos amigos, vemos pessoas que a gente às vezes nem conhece passando por situações que não são fáceis, nem simplesmente só de necessidade, às vezes é uma situação muito mais embaixo, né, e muitas vezes a pessoa não quer ajuda, né, que nem foi mencionado isso, muitas vezes a pessoa não quer, mas é difícil de ver uma iniciativa, assim, pelo menos, assim, eu não tenho visto isso muito acontecer, com muita frequência, né, mas a iniciativa de um para com o outro, de uma restauração da dignidade da pessoa, sabe? A gente vê cada vez mais muito na mão de poucos e pouco na mão de muitos, né? E isso, sinceramente, assim, chega a ser triste, chega a ser revoltante, chega a ser complicado. Hoje mesmo de manhã eu estava lendo o texto, né, tomando um café, ele estava terminando de ler o texto, e minha avó veio na cozinha, assim, ela acordou ali, já estava 7 e pouco da manhã, ela apareceu na cozinha e começou a conversar comigo, e eu mencionei para ela, eu peguei 2 trechos ali do texto que eu achei interessante, coloquei para ela, falei para ela, e ela começou a me contar uma situação que ela viveu, presenciou, chorou ali na minha frente, contando de um rapaz que estava em necessidade, que tinha ido para trabalho para São Paulo, não conseguiu, ficou morador de rua por anos. Aí um dia alguém encontrou ele, trouxe ele pra casa da irmã dele, encontrou a irmã dele e levou ele de volta, né? E aí a irmã chorando, recebeu ele de braços, falou que ele ia morar com ela, e cuidou, e deu comida, e algumas semanas depois aquele cara desaparece. Aí ela vai atrás dele, ele tava naquele mesmo lugar que ele ficava em São Paulo, lá, sem nada, morando numa barraquinha na rua, sabe? Então a gente vê que tem pessoas que também não querem muito, né? Tá bom aquilo ali, então tá bom. Então, se a pessoa tá bem com isso, mas pelo menos a iniciativa de amor, né, não só para com familiares, mas com essa responsabilidade que a gente tem de entender que o próximo é o próximo, independente de se é alguém que eu conheço ou não, né? Ou se eu gosto ou não, é algo que realmente eu vejo que foi o que pegou. Que no finalzinho ali ele dá aquele... Deixa eu só pegar aqui, que eu tirei um print e recortei um pedaço do texto que eu marquei aqui, até mandei pro pessoal. Mas só vou pegar aqui para ler. Aquele texto fala assim: a igreja não pode ser surda nem muda diante do clamor de milhões de homens que gritam libertação, oprimidos por 1000 escravidões, porém ela lhes diz qual é a verdadeira liberdade que se deve buscar, aquela que Cristo inaugurou nessa terra, ao ressuscitar e romper as correntes do pecado, da morte e do inferno. Ser como Cristo, livre dos pecados, é ser verdadeiramente livre, com a libertação verdadeira. E aquele que, esta fé posta no ressuscitado, trabalha por um mundo mais justo, reclama contra as injustiças do sistema atual, contra as transgressões das autoridades abusivas, contra as desordens do homem que explora o homem, todo aquele que luta por isso, desde a ressurreição do grande libertador, somente este é um cristão verdadeiro. Então foi um tiro, né? Falando assim, não, então tem muita coisa errada. Mas é essa reflexão que eu tive. Muito bom, Christian. Seguindo, gente, fiquem à vontade. Enquanto alguém fala, eu queria só mencionar uma coisa. Nós, pensando a trajetória da comunidade, né, dos cristãos, dos crentes, dos novos nascidos, parece que a gente está muito acostumado a ouvir muita recomendação, parece que as estruturas são muito voltadas para dizer o seguinte:
você não deve roubar, você não deve prejudicar, você não deve matar, né? Você não deve fazer uma série de outras coisas dentro de um receituário, né? Mas eu não ouvi muito assim, você não deve concordar com a injustiça, você deve tomar o partido do pobre, do necessitado, do que está espoliado. Isso a gente não ouve. E aí, enquanto o Christian estava falando, eu me lembrei de uma memória minha, de que eu acho assim, caricata até, de que eu ouvia, por exemplo, na minha comunidade de origem. Volta e meia tinha uma campanha para arrecadar sabão para os índios, de uma missão lá em Mato Grosso, missão Kaiowá, que inclusive nos últimos dias aí eu ouvi muito absurdo falando assim de agressões a esse pessoal lá na região de Dourados, né? Sabão para os índios. Né? Será que sabão era o que mais índio precisava, ou mais ele queria? Aliás, eles não usam sabão. Eles são mais limpos do que nós, né? Então, como que é isso, né? Cadê na tradição nossa, reformada, cristã, etc., para ficar nos protestantes, né? A busca de uma luta por justiça, e não a iniquidade, não a concordância com uma sociedade que não é pobre, é injusta, é iníqua. Só uma coisinha, seguimos. Bom, eu queria falar rápido, se possível, rapidamente, né? Também não consigo muito, mas o texto, né? Essas duas leis que tem no Antigo Testamento, para mim, são as mais instigantes que tem de todo o Velho Testamento. Eu acho que elas têm... Só um minutinho. Sarem, então me fala, né? Você está escutando? Tem um pessoal com um liquidificador ligado aqui, que nem eu estou me ouvindo. Eles são as leis mais instigantes, e eu acho que elas têm uma repercussão, sempre tiveram uma repercussão muito desproporcional à importância delas. Elas foram sempre dadas muito menos importância, muito menos repercussão do que eu acho que é a importância que elas têm, né? Porque, para mim, essas duas leis, principalmente, se fossem cumpridas à risca, elas seriam extremamente revolucionárias e modelos para toda a história da humanidade, né? A primeira da lei sabática, eu acho que ela tem um viés muito, muito forte na questão ecológica, né? Ela foi uma lei que protege a natureza, você tem que deixar a natureza descansar. Fala também das dívidas, né? Mas, para mim, o grande lance aí é o do ano sabático. Nós vivemos, se nós formos tentar contextualizar, trazer isso para o contexto, para os modelos, né, os modelos filosóficos e sociais que nós temos hoje, nós temos duas grandes teorias sociais, né, que controlam o nosso mundo e tentam nos convencer e tentam nos capturar, que é o capitalismo e o comunismo, né? Vamos pensar nas duas pontas extremas, né? Tem toda a nuance no meio dessas duas. Mas o capitalismo diz que o homem tem que ter liberdade para, dentro da capacidade dele, ele constrói a vida dele e o mundo é feito em cima da capacidade de luta de cada um, né? Então, o homem tem liberdade. Então, o homem usa a sua liberdade, usa a sua criatividade, usa a sua capacidade para se fazer. Então, ele vai vencer se ele tiver mais capacidade do que os outros. No capitalismo, no comunismo, o Estado que controla a vida das pessoas, ele detém todos os meios de produção, a riqueza, e ele distribui para tentar manter uma justiça nessa distribuição. Nós temos diversos coisas a favor, argumentos a favor e contra cada um, né?
E eu acho que a lei do jubileu, ela une esses dois conceitos naquilo que ele tem de vantagem nos dois, né? Porque, ao mesmo tempo que ela fala o seguinte, olha, não existe propriedade privada, isso é um dogma do comunismo, não existe propriedade privada, a propriedade é de Deus, né? O homem não detém a propriedade não detém a propriedade da propriedade, né? É de Deus. O homem vai usar, tanto que na vigência do jubileu, o homem, quando ia negociar a terra com o outro, ele não comprava e não vendia a terra, ele vendia a possibilidade de utilização da terra, ele vendia o número de colheitas que ele poderia ter até o ano do jubileu. Então, o preço da terra variava. Se você comprasse a terra no primeiro ano depois do jubileu, você tinha 49 anos para usar a terra, você ia pagar um preço. Se você fosse comprar essa terra faltando 2 anos para o jubileu, você ia pagar outro preço, que você só poderia usar 2 anos e depois tinha que devolver. Então, a propriedade não era a propriedade da terra não era da pessoa, mas era de Deus. E o homem podia usar a terra durante esse tempo. Por outro lado, não era um engessamento de que o homem não poderia fazer o que ele quisesse. Durante esses 50 anos, o homem tinha toda a liberdade de usar a sua criatividade, a sua capacidade de negócio, a sua capacidade de empreendimento e fazer e se enriquecer ou se empobrecer. Mas sabendo que daí no ano do jubileu, tudo voltava a zero e tudo começava novamente. A justiça, né, que por acaso tivesse sido violada nesses 49 anos, era restabelecida. E a possibilidade e as oportunidades zeravam e começavam tudo de novo, né? Então, aquela pessoa que fosse ruim de serviço tinha 50 anos para errar de novo, mas tinha 50 anos para aprender. Aquele que era bom de serviço tinha 50 anos para se projetar, né? Então, assim, durante esse ano, entre aspas, era um regime capitalista. O homem tinha toda a liberdade de utilizar a sua potencialidade nos negócios e na utilização da terra. Mas, no final dos 50 anos, era o comunismo. Se zerava tudo, voltava tudo e as oportunidades se reiniciavam. Então, para mim, essa lei é uma das leis mais revolucionárias. E aí eu queria ir, para mim, eu acho que o que tem mais conhecimento histórico aí é o Noé, né? Uma dúvida que eu sempre tive. Os judeus conseguiram implantar ou utilizar alguma vez, ou por algum espaço de tempo, cumprir o ano do jubileu? Essa é uma dúvida que eu tenho, para saber se isso funcionou, né? E por que eu acho que essa lei, apesar de ser tão revolucionária, nunca foi tão discutida? Porque é um desafio enorme. É um desafio para as nossas estruturas enorme. Quem que vai querer mexer com isso? Mesmo dentro das nossas estruturas religiosas, quem vai querer mexer com isso? Quem vai querer incentivar isso? É uma mudança radical nas nossas leis e nos nossos sentimentos egoístas de querer manter, querer acumular, querer ter, né? Mas eu acho que é a lei mais revolucionária e mais e a gente não tem, eu não sei na história nenhum outro grupo, arcabouço jurídico de nenhum sistema, eu não conheço nenhuma outra lei que tivesse o mesmo efeito, não que fosse igual, mas que essa lei sendo aplicada tivesse o mesmo efeito que o ano do jubileu se propunha. Não conheço nenhuma lei que tivesse esse poder de restaurar, de proporcionar essa justiça, e durante toda a história da humanidade eu não conheço. Se alguém conhecer uma tentativa, poderia colocar para nós, né? E o que o texto traz de muito interessante é que com Jesus Cristo, né, o espírito do jubileu
é restaurado, é reafirmado na disposição de se amar um ao outro, de não haver pobre, de não haver necessitado, de você ter todo o seu patrimônio disponível para o outro, disponível para o necessitado, o que você tem não é seu, mas o que você tem é de todos, né? Então, o espírito do jubileu é recuperado e é reafirmado dentro dos mandamentos de Jesus Cristo, principalmente dentro dos mandamentos de amor ao próximo, né? Então, Noel, eu gostaria que você me desse uma resposta nisso aí. O ano do jubileu foi utilizado? Wilson, primeira coisa, você estava falando, eu pensei numa coisa que o John Stott falou há muito tempo. Fui perguntar para ele, ele falou assim, que está escrito: não vos embriagueis com vinho, quando encheram do espírito. Que viu muita gente ser excluída da igreja porque bebeu vinho, mas não soube ninguém que foi excluído porque não encheu do espírito. É isso aí, né? Eu tive duas questões que levantar, que são exatamente o que você levantou. Primeiro, a lei tão difícil que ela nunca foi praticada a longo prazo. Havia oportunidade, havia ensino. Então, até onde eu sei, esse é um ideal a ser conquistado. Tentar a ser, tá? Então, está em aberto ainda. A segunda coisa, no final do texto, ela fala a coisa mais linda que me ensinou, ele fala que me ensinou muito. Vocês estão vendo? Todo domingo eu falo da minha ignorância. A minha ignorância é uma bênção. A minha ignorância permite que eu aprenda todo dia coisa nova. Nunca tinha lido antes da primeira vez que eu li, sobre Pentecostes como jubileu. Pentecostes como jubileu não teve lei, não teve nada, teve nascer de novo, nasceu já socialista. Eu lembro dos irmãos da Nicarágua. Os irmãos da Nicarágua escreveram uma carta quando eles bateram lá, botaram a ditadura para correr. Assim, todo mundo nasce capitalista. Para ser socialista tem que se converter. Eu achei graça demais. Ele falou uma coisa que eu penso. Ao jubileu tem que se converter. Você nasce querendo não jubileu. Você quer o seu. E o do outro também você quer. Tem que se converter. Então a palavra conversão é a palavra-chave do jubileu, tá? É isso aí, eu prometo que vou estudar mais também para oficiar, que nós achamos algum exemplo, tá? Eu tentei, minha vista não me ajudou, não, mas eu vou procurar. Ok? Quem mais? Quem muito sabe bom. Que eu não sei para falar isso. Muito bom. Então, gente, seguindo, quem gostaria de acrescentar questões, né? Enquanto falam, eu queria acrescentar um negócio no que o Wilson falou. Me parece que a ideia de capitalismo ao comunismo, com a etapa intermediária do socialismo, me parece que essa construção é muito, até intencional ou sem intenção, ela tem um referencial bíblico, porque no comunismo, como etapa que sucede ao socialismo, as pessoas aprenderam de um jeito tal a ideia de comunidade que elas guardam a sua capacidade de iniciativa, elas trabalham, elas põem seu maior empenho. Eu não acredito que o comunismo seja um sistema igual os capitalistas gostam de falar, que é um sistema que a produtividade abaixa. Não abaixa, porque as pessoas com mais liberdade elas podem exercitar sua criatividade ao máximo, mas elas estão orientadas pela postura de produzir para o bem comum. E o Estado não é autoritário no comunismo, ele simplesmente é uma instância de regulação e você tem uma sociedade que, nesse plano ideal do comunismo, ela é uma comunidade onde a justiça prevalece, né? Só um adendo aí. Continuando. A Elizabeth quer falar. É só assim uma observação com relação a tudo que todo mundo, né, foi falando aí. E eu também tive uma reflexão quando li o texto, que na verdade
por desconhecimento também de algumas coisas, mas, assim, queria dizer que eu acho que, na verdade, a lei, ela é uma lei bem inteligente, né, vamos dizer assim, no sentido de que, se a gente imaginar que o sistema era feudal, né, básico, né, inicial, de quando o ser humano deixou de ser nômade, né, então ele passa a ter terra, o sistema é feudal. Então, se você imaginar que o povo, né, precisava se ter uma concepção de que era um povo, né, e ao mesmo tempo ocupar uma terra, um território com limites, né, e que tinha produção, e que ele tinha que viver dessa terra, basicamente, e que tinha que se manter como um povo unido por conta de guerras e tentativas de tomada de terra, é de se imaginar que essa ideia de 7 em 7 anos, né, você ter um perdão, e a cada 7 vezes 7, né, a cada 50 anos, você poder ter o direito de voltar para a sua terra, zerar e reiniciar, né, a sua vida, ou seja, eu tive uma ideia rápida aqui de tempo de vida das pessoas, né, que deviam de ter aquela época. Então, você praticamente liberava a terceira geração, né, das dívidas e dava a ela o direito de retornar à terra, a uma parte da terra e reiniciar, né? Então, assim, se a gente pensar nisso, isso é uma forma muito interessante de você manter o povo junto como nação, né? Eles se mantêm junto. E também uma forma de você manter a ocupação total da terra inicial, sem que ela fique concentrada na mão de alguns poucos, né? Que poderiam passar a agir em relação à terra conforme fosse de seu interesse, né? A partir do momento que você tem uma distribuição maior, é mais difícil que apareça, vamos dizer assim, figuras que tenham um domínio e passem a agir sem considerar, né, o que os outros pensam ou determinam, né, em relação àquilo. Então, eu achei, assim, quando eu li essa questão de que havia dos 7, né, a cada 7 anos para completar os 50, né, dos 7 vezes 7, eu achei basicamente que foi, assim, uma ideia, um sistema, se eu posso falar assim, né, um sistema muito interessante para a manutenção do povo unido, né, para manter o povo como povo unido. E a ideia de quando diz, né, que Deus na verdade, que Deus que era o dono da terra, né, então, além de manter o povo unido, né, mantém esse povo unido sob um Deus, né, que é justamente o que pode fazer com que se perdoe dívidas, né, porque se você for pensar só do lado humano, o lado individual, né, todo indivíduo, ele quer não ser semelhante, ele quer ser diferente, ele quer se diferenciar do outro indivíduo, né? Então, é a dessemelhança, não é a semelhança, né? O que faz você querer ser semelhante, você fazer o perdão, você aceitar perdoar o outro, né? Mesmo achando que, de repente, o outro tem menos direito do que você teria sobre aquilo, é o fato realmente espiritual, né? O fato de você estar sob o mesmo Deus, né? Então, assim, essas questões, eu acho que se a gente for pensar em sistema, como começaram a falar, né, a respeito das questões dos sistemas sociopolítico-econômicos que a gente vive, tem que se lembrar que na saída do feudalismo a gente começa a ter as cidades, né? As cidades começam a ser fortalecidas, o comércio começa a se fortalecer também. Então, é difícil, né, que consiga se manter esse sistema, vamos dizer assim, da terra, baseado na terra, do perdão pela terra, quando o que você começa a ter como perdão é simplesmente dinheiro, né? A dívida passa a ser só dinheiro. Então, assim, realmente é algo assim que nós ainda precisamos trabalhar muito para a gente conseguir, né? Vamos dizer assim, conseguir. E a gente não tem conseguido, né? Dá para ver que aí depois você vai ter liberalismo, etc. e tal, como tentativa de saída do monarquismo, né? Então, assim,
eu acho que a gente não tem conseguido isso, né? Que é esse trabalho de você perdoar o outro, mas é pela dívida do que você tem como posse, não só da dívida do que você tem como terra que demarca o povo e que produz algo que é compartilhado, entendeu? Eu acho que a questão, assim, quando tudo foi indo para dinheiro mesmo, ela foi indo para as cidades e foi indo para dinheiro, né? As questões foram ficando não mais tranquilas, elas foram ficando muito mais complexas, assim, nesse sentido, né? E outra coisa que eu achei interessante, quando eu li, o tempo todo eu pensei, foi com a ideia de que dizia que eles mesmos não estavam conseguindo, né? Então começou a vir essa questão messiânica, né? Virar um Messias que vai restaurar, né? Quando Cristo diz, né, que a ele é perguntado quantas vezes deve se perdoar, né? E ele diz que deve se perdoar 70 vezes 7. Então, assim, eu consegui ter uma compreensão maior com a leitura desse texto, né? Hoje, desses 70 vezes 7, né? Quer dizer que, na verdade, o perdão é eterno, né? Então, ele traz esse perdão para uma dimensão muito, vamos dizer assim, mais profunda e complexa e profunda do que a dimensão do jubileu, né, de que era essa dimensão da terra, né, essa dimensão feudal mesmo. Ele traz isso para algo muito mais profundo, que é esse perdão. O perdão não é só o perdão relacionado ao povo, relacionado à posse, relacionado à matéria, né? Ele é um perdão muito mais, assim, a ideia do perdão, para mim, ela se tornou assim mais profunda, né? E eu compreendi melhor essa resposta dos 70 vezes 7. É isso. São algumas observações que eu tive. Beth, só um acréscimo no que você falou, que eu acho, antes de alguém outro falar, é interessantíssimo isso que você fala, e nós vivemos desde muito tempo numa sociedade que é urbana. Entretanto, mesmo nessa sociedade tão urbana, a terra continua sendo um referencial. Não é à toa que não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, falar em mexer na estrutura de posse da terra é um negócio que provoca reação imediata. Por quê? Se abrir a terra, abre-se possibilidade de questionar as outras injustiças. Sim, seguindo. O Beth e Benel, se vocês vão olhar Neemias, vão ver que o povo está vendendo o filho para poder sobreviver. Então, o jubileu tem a ver tudo com escravidão. E evangelho tem a ver tudo com anti-escravidão. Não é? Então, essa Neemias, o povo voltou do exílio e já tinha gente tomando terra do outro estava se vendendo porque não tinha que comer. Vendendo os filhos não tinha que comer. Tá? Então, toda essa história do comer, sobreviver, né, é muito séria. Porque você tem razão. É cada vez mais complexo. Mas aí é que Jesus pega o doutor da lei e pergunta: quem é o meu próximo? A questão não é saber quem amar o próximo, tem que saber quem era o próximo. A pergunta não era vazia, não. É porque lá o meu irmão é meu próximo, mas o inimigo não é meu próximo. Se o inimigo for seu próximo, e se o outro país for seu próximo, né? Você vai perguntar. É porque, assim, se a gente imagina, né, conforme vão se fortalecendo as cidades também, começa a haver um trânsito muito maior, né? Então, quer dizer, quando você imagina, o meu próximo é só aquele judeu que é meu vizinho naquela terra, ou que é meu arredatário, né? Mas quando se vai para uma cidade, quem é o próximo? O próximo é aquele que não professa a mesma fé que eu, o próximo é aquele que não fala a mesma língua que eu, o próximo... Quem é o meu próximo, né? Então, assim, fica... certamente, né? Certamente eles faziam as distinções e diziam, esse não é meu próximo, né? Vamos dizer assim, você já teria dificuldade de fazer o perdão para o próximo, né? Que é aquele que basicamente era o mesmo povo, né? Que estava do lado. Claro que não ia perdoar quem
quem era comerciante, quem era estrangeiro, quem era de outra língua, né, quem era o escravo, que a gente sabe que na época, né, as guerras e tomadas de posse de terra também davam direito à posse do povo, né, da terra. Então, assim, nada disso era próximo, né, ninguém era próximo, né, e Cristo vem dizer, não, todos são, né. Jesus ainda para ele quem é o meu próximo. Quem foi o próximo daquele que está caído? Ele quer saber quem foi o próximo. Não quem era o meu próximo para mim, eu é meu próximo. Não. Quem foi o próximo do que foi roubado e largado no meio da estrada, né? Acho que é a questão basicamente. Alcione, quer falar? Senão eu vou falar um minuto. Pode falar, Jadir. Hoje eu estou só escutando. Não, é só dizer que eu acho que a justiça e o nosso próximo começa primeiro dentro da nossa casa e depois ao redor da nossa casa, né? No nosso vizinho de porta, no caminho para a padaria, para o supermercado. E eu acho que nós devemos praticar a justiça cada dia, né, a partir das pequenas coisas. E eu fico muito feliz porque nós estamos sendo expressão real da verdadeira igreja, da igreja no lar, em que, apesar da nossa diversidade, cada um proferia a fé de forma diferente, mas todos estamos unidos num propósito comum, que é praticar a justiça e proclamar o reino de Deus e os valores do reino de Deus. É só isso que eu tenho para dizer hoje. Eu queria colocar, eu sei que outras pessoas também querem falar, mas teve uma questão também do jubileu que me chamou muita atenção, e ela é muito atual, né? Que é a questão ecológica. E eu queria dar uma cutucadinha aí, quem quer falar sobre essa questão do jubileu dos animais, da plantação? Vocês não fazem muito silêncio, não, senão eu vou falar mais. Opa! Não, como eu já tinha falado, né, o ano sabático, para mim, ele tem um viés ecológico muito forte, né, porque o ano do jubileu, ele tem duas, salvo engano aí, né, se eu não estou falando em heresia, ele tinha duas funções, que era perdoar as dívidas, né, e descansar a terra, né. Então, ele tem um viés ecológico, e a gente vê isso aí na visão de Deus, né, a integração do homem com o seu ambiente, com a natureza, que remete, né, lá na criação, né, na harmonia que havia, entre o homem e a natureza como sendo a provisionadora da subsistência do homem, mas não como sendo objeto de exploração, né, de devastação, e que a queda distorceu isso e trouxe esse lado, né, na relação do homem com a natureza. E a partir da queda, a relação do homem com a natureza passou a ser de devastação. Nós só não sentimos isso porque o volume de ação e a capacidade de reação e de recuperação da terra não permitia que a gente via que a coisa era desgringolada assim. Mas quando essa capacidade de devastação com a tecnologia, né, ela atingiu um ponto em que
essa capacidade de recuperação da terra passou a ser menor, nós passamos a ser realmente, a questão da natureza passou a ser realmente uma questão de ameaça. Mas a filosofia da devastação, a filosofia da ação predatória do homem sobre a natureza já se estabeleceu na queda, né? E as leis, e a lei do jubileu, e a lei do ano sabático, foi leis, né, foi freios colocados para Deus, foi mecanismos colocados por Deus já em forma de lei, para tentar minimizar essa ação predatória do homem, para garantir a saúde, para garantir a estabilidade da natureza, né? O homem não tinha direito a usar a natureza como, aí que volta novamente a questão do ano jubileu. O homem não tinha o direito de usar a natureza como sendo propriedade sua, né? Ele tinha que respeitar a natureza, ele tinha que usar a natureza de forma que ela se mantivesse, para poder, inclusive, manter a própria sobrevivência do homem, né? Então, eu acho que isso aí, né, os ambientalistas hoje têm toda a base, e nesse ponto a base teológica, a base espiritual para a sua luta, né, para a nossa luta pela preservação do ambiente, já lá no Antigo Testamento, nas leis do Antigo Testamento, né? A gente vê que a gente é seletivo no que a gente observa ou não, né? Porque quando na criação Deus coloca o homem junto da natureza, ele incumbe o homem de ser cuidador, mordomo, preservador e não explorador da natureza, né? E aí a gente vem e olha para esse olhar de explorador. Aliás, eu acho que a única coisa, uma das coisas assim, mais benéficas do Covid é que a Terra teve um ano sabático forçado, porque tudo desacelerou. E a gente vê assim, foi uma reportagem, um estudo atrás do outro falando quanta coisa da própria natureza se regenerou pela diminuição da exploração do homem fora na rua, né? Predador. É interessante pensar nisso, né? Então, o Covid, de certa forma, foi ruim para nós, mas para a natureza deu um efeito legal. Eu acho que era descanso da terra. Deixa eu terminar aqui. Ele falou uma coisa corretíssima com relação ao sábado. Eu quero colocar uma questão teológica muito séria do que nós estamos falando. Eu só me dei conta disso estudando isso aí. Que para Israel fazia todo sentido o jubileu. Por quê? Ele não tinha terra, era escravo no Egito. Deus deu a terra para ele, Deus é dono da terra. Só pode dar quem tem. Só Deus tem, então só Deus pode dar. E aí Deus cria uma lei, falou, ó, se eu usar nesses termos, não, para quem não é cristão, então eu vou colocar entre nós, quem não é cristão é muito sério, tem que ter outro tipo de convicção moral muito forte, ideológica, para poder ficar do lado do jubileu. Por quê? Se o cristão já não está do lado do jubileu, o outro que não está, que não tem obrigação, a terra é dele, não é de Deus, está todo mundo vendo que não é de ninguém, a única terra nossa é que nós conhecemos definitivamente. Eu pensando muito nisso para Israel, todo princípio teológico tem que ter uma base real, social, concreta. Para Israel, Deus deu a terra para eles. Então, Deus fala como a terra vai ser usada. Nós resolvemos que nós somos donos da terra. Como é? Está dando o que está dando. E sobre isso aí eu ia dizer só isso também. Eu acho que, além dessa questão do descanso, né, porque era um descanso da terra, né, e dos animais e tudo mais, esse ano do jubileu, o perdão era de 7 em 7, tinha esse, né, que voltava à sua terra, né, devia de ser um ano, assim, festivo, no sentido de fortalecer esse tipo de laço entre o povo e Deus, né, então eu imagino também que o jubileu, ele promovia uma certa reorganização, né, que também não consegue ser feita em questão de 1 mês, 2 meses, né, ele exigia uma certa reorganização e
devia de ser promovido, né? Não era uma coisa também espontânea, né? Devia de estar sendo promovida essa questão de é o ano do jubileu, é o ano do perdão, é o ano do retorno à terra, é o ano de libertar, é o ano de não explorar a terra. Então, isso tudo devia de ser uma coisa promovida, né? Que tomava tempo também. Eu acho que tinha a função de não explorar a terra nesse ano vinha junto com toda essa outra função, que era uma função quase que de festiva e de conexão com Deus durante esse ano. E relaxamento, né? Porque o cobrador e quem é cobrado está na tensão. Na hora que você não adianta nem se querer cobrar, porque já não tem mais dívida, até o cobrador relaxa e fala assim, nossa, agora vamos viver o ano sabático, né? Vamos juntar todo mundo, porque é a lei, né? O que é essas leis de Deus? Eu acho que um desdobramento... eu acho, sim, Laércio. Vou falar uma coisa, quero só dizer uma coisa, sim. Nós somos no nosso tempo marcado, tá? Então, agora é o grupo que... É isso que eu estava pensando, o tempo está correndo e eu acho que tem muitas coisas interessantes que eu estava pensando aqui numa coisa, eu preciso de um agulhão assim para me espetar, eu quero me pôr um desafio, escrever uma série de coisas que vieram dessa discussão e julgar, se possível ainda hoje ou amanhã, para o grupo, naquela nossa grupo lá, para a gente conversar mais durante a semana. Muito bom. Tá bom. Ebenezer, vou te falar a única coisa que eu era tido como democratista na igreja. Porque eu aqui não faz. Se eu quero mandar, eu vou ficar sozinho aqui. Mas assim, é mais difícil mandar em mim, eu não me obedeço. Então, eu falei com o pessoal, olha, só tem um detalhe aqui na igreja. A partir de hoje, acabou minha democracia. Cada um pode propor o que quiser, se for fazer. Então, você propôs, você vai fazer. Quem quiser vai fazer com o Bené, tá bom? Tá combinado? Serve para nós todos. Você propôs, não precisa nem pedir licença para ninguém. Você faz, ó, gente, ó. E quem achar por bem responder, responde. Quem achar por bem fazer um outro novo, faz um outro. Combinado? Perfeito. Tá tratado assim? Oi, gente. O grupo começou tão... A Isabel começou tão pesado conosco. Oi, gente, deixa eu só dizer uma coisinha. Olha, eu estou muito tocado por uma coisa que nós encontramos hoje. Era pentecostalização do jubileu. É questão só de conversão. Minha, sua, nossa. Nós somos instrumento do jubileu. É claro, Beth, que não tem nenhuma terra para dividir, não. Nós temos muito o que fazer, não temos? Não temos muito o que fazer. Olha, tarefa pela frente que não falta. Não é dever de casa, não. É dever de vida. Ok? Temos uma música ainda? Obrigado, Ebenezer e Sônia, pela coordenação do grupo. Domingo que vem, vamos lembrar que nós temos a celebração da ceia, vamos celebrar no começo. Vamos celebrar a ceia, depois vamos fazer o nosso estudo, tá bom? Ludmila, Ângela, Sofia, Gabriel, tem um hino? Nós terminamos. Noé, antes da música, eu queria só, assim, fechar, né, falando que uma coisa que me chamou muita atenção, é claro que todas essas coisas me chamaram a atenção, mas é que o texto deixa claro a necessidade da gente alardear essa situação, né? Então, de usar as trombetas, como está lá, né, na Escritura. Então, ser esse instrumento, Noé, do jubileu, eu acho que passa por aí também, né?
num dado momento o texto usa a palavra militância, né? Eu acho que a gente pode ser militantes do jubileu, né? Alardear, trombetear essa proposta. Era isso. Muito bom. Bom, nós vamos terminar agora. Mandar um recadinho aqui. Seu Arthur mandou um recado que não conseguiu entrar, teve dificuldades. Mas para ele, para todo mundo mais que a gente quiser compartilhar desse momento da gente, que a gente acha que vai fazer sentido, né? Hoje mesmo nós já vamos colocar o linkzinho lá no YouTube para poder estar assistindo e a gente mesmo rever, né? Esses momentos gostosos. Eu confesso que alguns ficam na minha cabeça buzinando por semanas e eu tenho revisto, tem sido um momento bom. Então, a gente está mandando um beijo para todos os irmãos. Domingo que vem, se Deus quiser, vai dar certo lá as tecnologias, né? E aproveitando para falar para todo mundo que vai estar disponível o link para a gente poder reassistir ou compartilhar com quem a gente quiser. Vamos terminar agora cantando uma bênção. É uma bênção e uma oração para a semana, né? Lembrando que o Senhor é sobre nós e que porque Ele está conosco, por mais tempestuoso que o caminho à frente se manifeste, a mão dele é quem nos guia e nos leva aonde ele quer. Eu acho que a pergunta que a gente tem, né, foi falado aqui do próximo. Senhor, na vida de qual próximo o Senhor quer me usar? Senhor, qual próximo o Senhor tem colocado para cuidar de mim também? Talvez eu não tenha me aberto. Me leva por esse caminho e me deixe consciente que é a tua sombra que cuida de mim, me protege, me preserva. Até que nós possamos, né, coisa que nós esquecemos muitas vezes de falar, até que nós estejamos com Ele, no lugar onde não há mais choro, não há mais injustiça, nós vamos chegar nesse lugar. Mas hoje nós estamos aqui por um motivo, e é para lutar para que o reino venha aqui, hoje e agora, né? Abençoe, te guarde, faça resplandecer teu rosto sobre ti e mostre sua graça e te dê paz. To be to God, que se faça juízo escapar de todas as graças que vai espiritual. Guia-me para que em noite confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença, guia-me para que te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames.
Vamos orar, Pai Nosso. Faça resplandecer seu rosto sobre ti, te mostre tua graça e te dê paz. Amém. Vamos orar junto, Pai Nosso. Vamos. Pai Nosso que está Que nos estás nos céus, céus, santificado seja seja o o vosso teu nome. nome. teu reino, Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na Como terra, no céu. no céu. Ao nosso cada dia. perdoa Nossos dívidas, nosso Pecado. não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Do mal. Pois teu Teu pois reino, teu poder é a glória para sempre. Amém. 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 Olha, Pai Nosso é a oração do jubileu, duas nossas dias e o nosso perdão nosso Deus. Amém. É a oração do jubileu. Amém. Jubileu do ouro. Amém? Vou falar Amém. mais uma coisinha antes de encerrarmos. Olha, a Ludmilla e os meninos têm servido para nós como equipe litúrgica. Qualquer um que quiser apresentar, cantar, eu quero fazer, tá? Nós não tomamos posse que é nosso, fica assim, né? Nós não cuidamos da nossa vida, nossa vida fica sem cuidado. Né? E, querido, fique na paz de Deus, uma muito abençoado. Obrigado, obrigado, Ludmilla, meninos, pela ajuda, a todos, a participação de todos, tá bom? Eu não vou prometer o impossível, não. O Wilson e o Veré vão tentar prometer o impossível. Prometo? Não, vai em frente. Olha, eu tentarei chegar no horário na reunião, porque aqui eu chego sempre antes, viu? Eu sempre... Tchau. Bom domingo. Tchau, gente. Bom Obrigado, domingo. Ebenezer. Bom domingo. Sônia. Obrigada, Ebenezer. Tchau. Só reiterando o convite, se alguém quiser participar, ouvir o pastor Carlos Queiroz hoje às 17 horas, no culto da ICB, eu vou colocar o link no grupo. Beleza. Ok. Beleza. Tchau. Até mais. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Amém. Deixa eu ligar para o Thiago.